esse governo precisa, como a gente já falou aqui outras vezes, em outros episódios, esse governo precisa comunicar que o que ele está fazendo vai afetar a vida das pessoas, vai mudar a vida das pessoas, vai melhorar a vida das pessoas. E de que pessoas? Não é dos milionários e bilionários, que é a base eleitoral desse governo, né? Então, esse governo não está, tampouco... a gente já falou disso muitas vezes, as avaliações, inclusive, sobre o mandato do presidente Lula, que caíram no seu eleitorado cativo, nas suas regiões eleitorais cativas e etc. Então, esse governo precisa comunicar. Então, por trás da estratégia, necessariamente, de recrudescer essa visão de inimigo, vamos dizer assim, está a tentativa de comunicar o mérito também, né? O que isso vai impactar, como que uma reforma tributária, o que ela tem a ver com a sua vida? De onde tributar outras classes sociais e faixas salariais no Brasil impactará na melhora das suas condições de vida. Então, tem um objetivo que está colocado aí. Sinceramente, o quanto vai se apostar nessa tinta do inimigo do outro lado na campanha ou não, é difícil de dizer. A gente sabe, foi importante o histórico que você fez, Luísa, né, das campanhas anteriores. É muito interessante, eu gosto muito de assistir, eu sou um pouco viciada em assistir Roda Viva antigo, gente, com os políticos de hoje, como eles eram no Roda Viva, o que eles falavam no Roda Viva. Eu convido os ouvintes de meio a fazerem a mesma coisa, até para ver como os jornalistas se portavam, como a comunicação era feita. Era uma bancada 100% de homens fumando no estúdio, desde desse desenho cultural até como... E é muito interessante assistir, tem uns 3 ou 4 Roda Vivas com o Lula em todas essas fases. Isso vai mostrando o personagem social e político, as diferenças de contexto, um pouco essa linha do tempo que você acabou de fazer. E a gente sabe também que das eleições anteriores, é especialmente a partir do bolsonarismo que se identifica um inimigo comum e se trabalha, se estressa esse inimigo comum. Esse inimigo comum é a esquerda ou o campo progressista como um todo, excessivamente liberalizante, comunista, feminazi, etc. Todos os adjetivos que se atribuem a essa esquerda, ou na verdade até a esse campo progressista como um todo. Então, não vejo o PT adotando essa mesma estratégia de inimigo de forma tão profunda e histriônica, mas eu não gosto de fazer futurologia. O nós contra eles do bolsonarismo era ameaçar mandar as pessoas para a ponta da praia, né? Então, pergunta para ela, olha só, você não acha que tem aí duas batalhas se encontrando, que sim, tem a questão dos pobres e ricos, que vai ser a estratégia do PT, e tem a estratégia, né, dos valores, ou seja, a turma que, né, fala, nós defendemos a família, a tradição, os valores, os princípios cristãos, e eles não. Isso vai encontrar um choque, porque afinal de contas, né, foi 50% a 50% praticamente na última eleição, né? 51, 49, não tem tanto rico e não tem tanto pobre no Brasil, e não tem tanto comunista e não tem tanto liberal, né? O que tem disso tudo são discursos. E o que eu acho que é um eleitorado que está em disputa é justamente a questão de um eleitorado que é, ao mesmo tempo, mais pobre na divisão social e é evangélico e tem os seus valores, né, os seus princípios muito bem claros e definidos. É nesse campo que você sente que a batalha vai se encontrar e vai gerar uma espécie de fio desencapado, né? Eu vejo algumas pessoas falando, mas como é que alguém na favela vota no Bolsonaro? Fico me perguntando assim, essa pessoa nunca subiu uma favela, né? Assim, aqui em Belo Horizonte são 218 favelas e são 20 mil igrejas evangélicas. 20 mil. Assim, você sobe aqui a serra,
E você vai vendo portinhas de igreja evangélica em várias ruas, né? Assim, com cultos de 15 pessoas, 20 pessoas, um pastor para 15, 20 pessoas. Então você tem uma interseção de pobreza e religiosidade aonde dá esse fio desencapado de discursos, né? De realidade social. São pessoas que, obviamente, tem as suas dificuldades financeiras, a sua luta mensal para fechar as contas e tudo que nós sabemos da complexa realidade social brasileira, e são pessoas que têm aí a sua escuta e a sua fé de uma maneira importante para suas escolhas eleitorais. Onde você sente que esse fio desencapado dá? Quem é que vence esse conjunto de duplas de batalha? De novo, não vou fazer futurologia sobre quem vence, mas eu concordo com você que esse é o campo da batalha, concordo totalmente. E não por acaso a gente faz o gancho ali com uma das nossas pautas de hoje, dessa semana, que foi o discurso da Michelle Bolsonaro no encontro do PL Mulher, reacionando aí sensibilidades e medos e pânicos com relação à ameaça a uma identidade, a ter uma identidade evangélica respeitada. Então, Gabriel, eu concordo totalmente com você. Basta a gente olhar, não vamos nem entrar ainda na estratégia de 2026, mas vamos olhar justamente a migração de votos, né, de 2018 em 2022, aonde de alguma forma mexeu ali. Então, e essa base da pirâmide que você relata, a gente também precisa lembrar que ela é fundamentalmente feminina e negra, né? Não apenas, mas ela é fundamentalmente feminina e feminina de mulheres que são cuidadoras das suas famílias, dos seus lares sozinhas, né? São as viradoras das periferias, são as mulheres. E é aí que, então, se a gente olha o perfil do eleitorado, um importante perfil do eleitorado do Lula em 2022 é de mulheres negras. Ao mesmo tempo, a gente tem um importante perfil de mulheres negras evangélicas votando no Bolsonaro. Então, porque são acionadas aí suas várias identidades. A sua identidade de mulher, viradora, batalhadora nas periferias, chefes de família, e também a sua identidade evangélica. E aqui não é apenas, como costuma-se, né, a gente costuma ler ou avaliar de maneira genérica, o voto evangélico tem determinado contorno, ou o voto é apenas a partir das suas referências evangélicas ou dos seus dogmas evangélicos, mas o que está em jogo aqui é um eleitorado evangélico, masculino ou feminino, que quer ter a sua identidade evangélica respeitada. E é aí que o bolsonarismo, especialmente, é muito hábil, e tem bases históricas para isso, em acionar símbolos e medos, tanto em 2018 como em 2022, e já está fazendo, e fará isso em 2026, que independente das entregas do governo Lula, independente do que este governo possa estar mudando na sua vida real, a sua identidade evangélica não será respeitada. E isso tem um peso muito importante. E é aí que eu acho que a Michelle Bolsonaro está mirando, ela não só, né, ela como instrumento de uma estratégia maior por trás dela que está mirando isso, e aí tê-la como mulher realmente evangélica, realmente crente, que entende das durezas dessa mulher evangélica, independente das diferenças de classe social, e tê-la como porta-voz de reacionar esse medo que existe em todo mundo, de não ter suas identidades respeitadas, especialmente a identidade religiosa, aí é uma estratégia muito hábil, é muito importante. É diferente de ter genericamente os políticos clássicos do campo bolsonarista acionando esses medos, porque isso é uma estratégia, eu já escrevi muito sobre isso em 2018 e 2022, essa é uma estratégia que não é nova para nós. Mas são outras vozes, novas vozes do campo bolsonarista ou do núcleo bolsonarista, digamos assim, adotando essa estratégia. E ela, nesse professora... fim de semana, Carol, a Michelle Bolsonaro ironizou até uma iniciativa da esquerda, né? Não é exatamente do governo, foi um curso lançado em maio pela Fundação Perseu Abramo, né? Que é um braço ali do PT, mas um curso chamado Fé e Democracia para a Militância Evangélica Brasileira,
E ela ironizou durante o discurso, dizendo: eles fizeram um curso para entender os evangélicos, que já é uma coisa que você falando para uma plateia de evangélicos, fala, gente, tem um curso, né, para entender. E ironizando que teve 700 inscrições pelo Brasil inteiro e tal. Ela falou, uau, sucesso total, 700 inscritos. Então, ela está mirando exatamente nisso. E falando, ela teve uma fala que eu achei interessante, que ela disse... esse é o nosso campo, né? A nossa área, como se ela já tivesse ali realmente é o eleitorado dela, né? Mas ela está muito confortável nesse campo, exatamente. O acesso às informações e às pesquisas que a gente tem sobre esse campo, ela tem vezes 1000. Ela sabe muito bem de onde ela está falando. E sim, ela está justamente ironizando esse curso nessa chave da ameaça ao desrespeito à identidade evangélica. Veja, eles já nos tratam como o outro. Veja, eles precisam aprender sobre nós para falar conosco. Eles não nos incluem. É nessa chave que ela pega o curso da Fundação Perseu Abramo sobre fé e política, é nessa chave nós somos considerados extraterrestres. Eles precisam fazer uma formação para entender quem nós somos, de onde eles vêm, quem são eles. Não se enganem, teremos a nossa identidade desrespeitada. Essa é a estratégia dela. Uhum. Gabriel. Eu ia mencionar um caso aqui, assim, eu estava na Serra, e aqui em BH eu sou autor da Tarifa Zero. Aqui nós criamos 5 modalidades de Tarifa Zero, uma delas para vilas e favelas. Aí eu estava lá conversando com uma senhora e falando, não, a senhora uso, muito bom e tal, e te acho um menino muito bacana, mas vou te ser sincero, não vou votar em você para prefeito, porque você não é bolsonarista, entendeu? A não ser que você me diga que você é. Eu falei, não, realmente, se eu não tenho como dizer para a senhora, eu não sou bolsonarista, não. Mas me explique, por que a senhora não vai votar? Tarifa zero, mudou a vida da senhora, é bom, quero ampliar isso na cidade, acho que é um ganho social positivo. Não, mas o que é importante para mim, meu filho, é a fé e a Bíblia. Deus ensina. A gente não pode virar as costas para a nossa fé, mesmo para qualquer outra coisa. Então, ou seja, não dá para desconsiderar de jeito nenhum que esse é um eleitorado muito cativo e que a batalha aí, o governo na hora que vai, né? Olha, nós estamos aqui querendo tirar de quem tem mais, dá para quem tem menos, estamos preocupados em garantir mais recursos para erradicar a pobreza, só que esse discurso chega num muro, né? Num muro em que os valores são outros. E tem uma outra coisa que eu queria colocar, é um outro tipo de personagem, o eleitor. É o eleitor que não vê mais a carteira de trabalho como um valor, ou não vê mais a carteira de trabalho como um benefício ou como uma conquista, né? Ele está no aplicativo, ele está na pixização, ele recebe... e ele vê também de uma maneira conectada com a religiosidade aquela ideia da teoria da prosperidade, ou seja, você não tem que ser funcionário, você não tem que ter carteira assinada, você tem que ser o patrão. Você tem que empreender, progredir e tal. Então, na hora que você tira essa pessoa também desse discurso, né, do patrão e empregado, e fala, olha, o que está reservado para você é a riqueza, e quem está dizendo que você tem que ser, né, um pobre contra um rico, não quer a sua prosperidade. Não quer que você evolua. Esse é um outro personagem eleitoral também, que eu acho que tem que entrar nessa conta e que não está sendo exatamente atingido por esse discurso. Nós não estamos conversando sobre Israel e Palestina. Nos dividimos em grupos, cada um do seu lado xingando o outro. Pois é sempre assim nas redes sociais. Usamos palavras fortes, tratamos o lado do qual não gostamos com a pior gente que existe. Às vezes fazemos parecer que esse conflito nasceu no 7 de outubro de 2023, ou em 1967, ou mesmo em 1948, e é muito mais antigo do que isso. Eu tive por 10 dias em Israel em fevereiro desse ano. Conversei com políticos árabes e judeus, ativistas
entrevistas a árabes e judeus com gente nas ruas. Fui do norte ao sul do país. Ao voltar para o Brasil, mergulhei nos livros. O resultado desse trabalho ficou pronto agora. No próximo dia 10 de julho, estreiam no streaming do Meio 3 episódios especiais do Ponto de Partida da série. Tá lá a história e também a política. No todo, no conjunto, os 3 filmes são um clamor pela paz, uma defesa da solução de 2 estados, um para cada povo. Não há outra solução que não essa. Você quer entender o que acontece naquele canto do mundo numa versão sem heróis ou vilões? Assina o Meio Premium, baixa nosso app. No dia 10, na sua televisão, no seu celular, tablet ou computador, vai estar lá.